Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, sexta-feira, mercado encerrando, está fechando agora. Quero partilhar com vocês tudo aquilo que foi feito esta semana, todas as operações que nós realizamos, tudo aquilo que foi feito, e quero partilhar com você também a minha rentabilidade nesta semana. Esta rentabilidade tem por base uma conta de 5.000 euros, que é aquilo que nós achamos que deve ser para que você tenha um parâmetro para poder se orientar nas suas operações. Portanto, eu quero apresentar para você tudo aquilo que foi feito, as operações que nós realizamos. Se você não viu os vídeos de segunda-feira sobre a semana e não viu o vídeo de quarta-feira, eu peço que você clique no link que está aparecendo aí, que apareceu para você, para que você possa assistir os vídeos e comparar agora com as demonstrações que eu vou lhe fazer. Depois vou passar aqui o fechamento da semana e tudo que foi feito. Portanto, vamos ver aqui. Em relação aos nossos trades, no início da semana realizamos alguns trades aqui no SP500, certo? Como eu já expliquei para os senhores, a nossa conta tem por base uma conta de 5.000 euros e é com base nisso que os senhores devem ter por base. Então realizamos aqui no SP500 um trade. Aqui nós temos dividido da seguinte forma: posição 1, posição 2 e posição 3. Cada 3 posições estão marcadas em cores diferentes porque representam aqui as 4 semanas do mês. Portanto, nesta nossa primeira semana do mês de abril, realizamos aqui posições no SP500, no Nasdaq e no Dow Jones. E também realizamos uma posição no dólar CAD. E é isso que eu quero partilhar com os senhores. Quem me segue e me acompanha sabe que a minha estratégia de negociação compõe-se da seguinte forma: eu sempre divido as minhas entradas em 3 posições, em 3 partes. Ou seja, eu pego o montante total que eu quero operar e divido em 3 partes. Destas 3 partes, eu depois vou realizando os take profits em locais diferentes, consoante a estratégia que tenho para aquele trade, consoante a especificidade do mercado naquele determinado momento. Portanto, assista o vídeo de segunda-feira, que é esse que aparece o link aqui para você, para que você possa ver qual foi a estratégia que nós adotamos aqui. Portanto, realizamos um lucro com uma posição apenas no SP500 de 74 euros, no Nasdaq conseguimos realizar 3 entradas porque o posicionamento do mercado deu-se consoante exatamente a nossa estratégia, onde conseguimos realizar 3 entradas. Portanto, realizamos 330 euros numa posição, 331 na segunda parte e 353 euros na terceira parte, o que nos deu um total na semana de 1.014 euros de lucro. No SP500, tivemos, como eu já falei para os senhores, 74 euros porque só realizamos uma entrada. No Dow Jones também só tivemos a possibilidade de realizar uma entrada. Consoante a nossa estratégia, só conseguimos apanhar uma entrada. Portanto, realizamos um total de 620 euros. A realização e o motivo da realização destas posições estão no vídeo de quarta-feira, onde eu intitulo para você Ajuste os seus Stop Gain. Portanto, assista o vídeo lá para que você possa ver. Em relação ao dólar CAD, é uma posição que já adivinha do mês anterior, na verdade. E era uma posição em que nós fomos estopados porque já tínhamos uma entrada superior. Para que você veja e acompanhe esse trade, é preciso que você volte para o vídeo da semana anterior, na semana onde você vai conseguir ver sempre as estratégias da negociação que nós fizemos. Nos vídeos intitulados A Semana ou Estratégias, Perspectivas da Semana, você consegue ver sempre as operações que eu estou realizando, ok? Portanto, aqui realizamos apenas uma posição, onde conseguimos aqui um lucro de 323 euros. Portanto, nesta semana realizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações. E estas 6 operações, os senhores podem ver que eu tenho aqui dividido índices, Forex, commodities. Portanto, nós realizamos no total
nesta semana um lucro de 2.031 euros. Nestas 5 operações conseguimos um lucro de 2.031 euros, tendo por base sempre o montante operado. Veja que a sua estratégia na operação é muitíssimo importante. Portanto, você precisa de uma eficiente gestão monetária para que você tenha um bom planejamento do teu trade, certo? Então, nós consideramos aqui, com base uma conta de 5.000 euros, conseguimos nesta semana uma rentabilidade de 2.031 euros. Portanto, tivemos nesta semana um ganho efetivo. Conseguimos realizar nesta semana 40% da nossa conta, o que foi uma semana espetacular. Num momento de crise, onde realmente muitas pessoas estão a perder dinheiro, nós conseguimos ganhar. Por quê? Porque efetivamente a nossa operação é uma operação estruturada. Nós planejamos a nossa operação e fazemos uma operação muito consciente daquilo que queremos ganhar e que podemos perder. Controlamos as nossas perdas e maximizamos os nossos lucros. Portanto, foi uma semana espetacular, onde os senhores podem ver aqui e podem assistir ao vídeo de segunda-feira e o vídeo de quarta-feira, onde estão lá especificadas as operações. Portanto, foi desta forma, com esta metodologia que foram explicadas nesses vídeos, que nós conseguimos esse lucro de 2.031 euros. Portanto, senhores, vamos ao mercado agora, vamos iniciar então e vamos falar sobre o fechamento da semana. O que aconteceu, como é que terminou esta nossa semana e quais são o que nós tiramos dessa semana no final e quais são as possíveis perspectivas que nós temos para a próxima semana. Vamos começar aqui então pelo índice do dólar. O que aconteceu aqui no índice do dólar em relação ao nosso último vídeo de quarta-feira foi que realmente tínhamos aqui uma análise de que provavelmente ele mantivesse-se nesta zona e depois voltasse a fazer uma correção. O que efetivamente aconteceu foi que ele veio um bocado mais acima aqui nesta zona que não tínhamos na verdade previsto. Tínhamos assinalado esta zona dos 38,2 de FIBO de toda esta correção. Achamos que ele deveria permanecer nesta zona, sendo que ele veio a romper esta zona, chegou até os 50% de FIBO, aonde podemos ver aqui que apresentou uma rejeição nesta zona. O que isso quer dizer? O que temos aqui em princípio? Como eu sempre refiro, isso não é um conselho de investimento, não é uma recomendação, é apenas uma análise daquilo que eu faço, do que eu pratico no meu dia a dia. Portanto, assistimos aqui 2 rejeições nesta mesma zona dos 50% de FIBO. E podemos ver que temos aqui também nesta zona, entre estas 2 linhas, o que? Uma formação gráfica que nós chamamos uma bandeira, uma possível bandeira. Portanto, só virá a ser uma bandeira a partir da hora que ela for confirmada. Mas nesse momento a configuração tudo aponta para que tenhamos aqui efetivamente uma bandeira. Em termos técnicos, o que isso significa? Significa que existe uma probabilidade de que o preço agora volte nesta zona. Ao romper esta zona, seria confirmada a nossa bandeira. Em princípio, tudo isso vai depender de outros fatores fundamentais também em relação ao dólar. Ou seja, o dólar é uma divisa que tem sido muito procurada nos últimos dias, existe uma grande demanda por ser um ativo de refúgio. Em razão de toda essa situação do coronavírus, tudo que se passa nos mercados financeiros, muita incerteza, como os senhores sabem, tem acontecido todos os dias, temos tido muita volatilidade nos mercados, o beta de todos os mercados está bastante alto, porque realmente há aqui um sentimento de que não se sabe exatamente o que fazer. Portanto, isso faz com que as análises muitas vezes não consigam ser 100% precisas,
porque justamente existem outros fatores externos que vêm a modificar a opinião das pessoas em determinados momentos. Portanto, em relação ao índice do dólar, o que vemos aqui é que poderemos vir a assistir na próxima semana uma correção novamente no índice do dólar, primeiramente até esta zona. É algo que é uma probabilidade. Em relação ao dólar CAD, o nosso trade que continua em andamento, onde tínhamos uma primeira entrada aqui, depois saímos por aqui. Se você não viu esse trade, você pode assistir os outros vídeos e lá você vai poder ver exatamente o que nós fizemos. Depois voltamos a entrar e mantivemos o nosso stop no break-even, ou seja, exatamente no nosso ponto de entrada. Para já nos mantemos no trade porque acreditamos que ainda poderá haver uma correção no dólar, como nós falamos, portanto, seria expectável que ainda consigamos realizar a nossa posição nesta zona que está demarcada aqui, que os senhores podem ver, que é esse quadradinho que está aqui assinalado. Temos a perspectiva de realizar o nosso lucro aqui nesta zona. Vejam que, como nós temos o nosso stop posicionado imediatamente um pouquinho abaixo do nosso preço de entrada, esse é um trade onde nós não perdemos dinheiro. Mesmo que o dólar volte a subir, nós não perderíamos dinheiro nesse trade mais, ou seja, já é uma operação ganha. O nosso lucro poderá ser pequeno, poderemos não conseguir realizar aquilo que temos expectativa de realizar nesse trade, que é algo em torno de 2,5%, pode ser que nós não consigamos realizar. Portanto, se romper esta zona, se romper esta nossa linha de tendência que está aqui assinalada, nós imediatamente saímos do trade e não nos interessa ficar no trade. Porque se houver o rompimento desta zona, existe uma grande probabilidade de que o preço venha novamente cá para cima. Portanto, se romper esta linha vermelha que está aqui assinalada, a nossa linha de tendência baixista, nossa LTB nesse momento, que tem funcionado muito bem, então nós efetivamente saímos do trade. Para a próxima semana, em relação ao dólar e ien, também vemos que o dólar e ien vai depender muito do comportamento dos índices na próxima semana. E nós já vamos falar sobre os índices americanos e europeus. Mas o ien tem uma forte componente nos índices, por se tratar também de um ativo de refúgio. Portanto, caso haja alta nos índices na próxima semana, assistiríamos o quê? Uma desvalorização do ien. E isso levaria a uma valorização do dólar. Portanto, se na próxima semana os índices vierem a subir, assistiremos possivelmente, em razão do ien, assistiríamos um rally até esta zona onde temos assinalado aqui já como sendo uma zona vendedora. Ou seja, caso haja alta nos índices, pretendemos esperar que ele venha até esta zona para que aqui possamos realizar uma venda. Aí você pode me perguntar assim, Eugênio, mas por que então não comprar o dólar e ien nesta zona? Por uma simples razão. Quando você trabalha no mercado financeiro, você tem que sempre se perguntar a si próprio uma coisa: o que eu devo fazer ou o que eu quero fazer? Neste caso, você nunca, a minha opinião ou a minha forma de trabalhar eu nunca opero contra a tendência principal. Se a tendência é baixa, eu sempre busco zonas para vender, nunca para comprar. Se você me acompanha já há algum tempo, você sabe que eu trabalho desta forma. Portanto, como o dólar e ien tem tido uma tendência baixista que se prolonga já há bastante tempo, o nosso interesse é o quê? Sempre buscar uma zona vendedora, nunca uma zona compradora. Em relação ao dólar franco, assistimos também a mesma coisa. Vejam os senhores que essa é a tendência no gráfico diário.
do dólar iene, ou seja, mantém-se numa tendência baixista. Portanto, o que nós procuramos nesse par não é o que eu quero fazer, mas é o que eu devo fazer. Portanto, o que eu devo fazer numa tendência baixista? Procurar uma zona de venda. Portanto, sabemos que o franco também é um ativo de refúgio, que também tende a valorizar-se em momentos de crise. Então aqui sempre há o sentimento dominante. Vamos ver qual é que vai dominar, qual é que vai subir mais, se é o dólar ou se é o franco. Portanto, aonde ele está, não nos interessa nesse momento fazer nenhuma operação. Ou seja, nos interessa efetivamente uma venda nesta zona. Aqui onde ele se encontra não nos interessa fazer nada. Há bastante tempo, já vem de longa data, e o que nós tivemos aqui recentemente no dólar real? Tivemos aqui a confirmação de uma cunha ascendente que levou o preço exatamente à nossa projeção. Vamos olhar para isso num gráfico de 4 horas. Vejam, os senhores, a importância de você saber analisar e saber interpretar as figuras. Uma cunha ascendente. A cunha é uma das figuras que eu mais gosto de trabalhar. Infelizmente, vejo que muitas pessoas não sabem exatamente interpretar a função da cunha, porque a cunha não é uma formação muito comum, ela não se forma sempre, e existem regras específicas para que uma cunha seja válida. Portanto, nesse caso, até por falar nisso, nós vamos fazer um vídeo especificamente sobre formações gráficas, e vamos tratar também, vamos explicar como funciona uma cunha. Ou seja, é uma figura que pressupõe a continuação da tendência, e ela sempre está no sentido oposto à tendência principal. Em poucas palavras é isso. Vejam que a projeção que nós tiramos é exatamente deste local aqui e que veio a cumprir-se exatamente no dia de hoje. Chegamos exatamente na projeção da nossa cunha. Portanto, para já, dólar real permanece numa tendência altista, não temos nada aqui a definir, ou seja, nenhum horizonte, nada que nós possamos dizer que, olha, nesse momento haverá correção ou haverá continuidade. Em princípio, o padrão de candles sugere que a tendência altista continue. Euro-dólar. Portanto, no vídeo de quarta-feira falávamos sobre o euro-dólar e tínhamos assinalado aqui esta zona, um bocado mais acima, esta zona como sendo a zona onde o euro-dólar deveria, a partir daqui, iniciar um novo impulso altista, o que efetivamente não aconteceu, assim como também não aconteceu no índice do dólar. Por isso estamos aqui justamente para falar sobre isso. Vejam que ele veio um pouco mais abaixo nesta próxima zona de suporte. O que acontece aqui? Eu costumo sempre falar para os senhores que se você quer operar euro-dólar, você tem que exatamente saber o que se passa com o índice do dólar. O que nós temos aqui com o índice do dólar? Exatamente o mesmo movimento, só que ao contrário. É o que eu sempre digo, se um sobe, o outro desce. Portanto, a sua análise tem que ser coerente. Você não pode achar que os dois vão subir ao mesmo tempo. Se a tua análise diz que o índice do dólar vai subir e que o euro-dólar vai subir, alguma das duas análises não está correta. Portanto, você precisa rever a sua análise. Neste caso, vejam os senhores, o que temos aqui? Apontado no índice do dólar, uma possível bandeira de continuação baixista, certo? Portanto, ao falarmos do euro-dólar, temos aqui a mesma bandeira de continuação altista. Portanto, é possível que o preço se suportou agora nesta zona, como pode ser visto aqui. O preço conseguiu se suportar nesta zona de suporte, justamente na base do nosso suporte inferior. Portanto, é possível que assistamos nos próximos dias
o euro-dólar a vir para esta zona minimamente. Caso rompa, depois faremos a projeção de toda a bandeira para vermos até onde que o euro-dólar pode ir. Neste caso, a nossa projeção estaria aqui. Portanto, se tivermos um rompimento aqui nesta zona, aproximadamente, vejam, senhores, a análise técnica tem essas coisas que são fantásticas. Nos levaria exatamente numa zona vendedora. Portanto, temos uma bandeira aqui que em princípio não se confirmou, só se confirma a bandeira quando houver o rompimento, mas em princípio estamos aqui dentro desta bandeira. Vamos ver o que vai acontecer na próxima semana. Em relação ao euro-libra, também queria falar com os senhores sobre o euro-libra. Eu tenho uma perspectiva de que as coisas no Reino Unido possam agravar-se em razão do coronavírus, e isso levaria a uma possível depreciação na libra. Portanto, uma desvalorização da libra levaria a uma valorização do euro, neste caso. Portanto, nos próximos dias é possível que assistamos que o euro-libra venha um bocadinho mais aqui abaixo ainda, para depois possivelmente fazer um impulso altista. Portanto, para se acompanhar, a se observar na próxima semana. Em relação às commodities, tenho aqui algumas coisas que quero falar com os senhores em relação às commodities. Em primeiro lugar, quero falar aqui do nosso trade do café, que também continua aberto, um trade muito bom, em que estamos conseguindo uma excelente rentabilidade com este trade. Se você não viu os vídeos anteriores, é bom que você volte lá e veja a operação que nós fizemos aqui. Entramos num ombro, cabeça a ombro, entramos numa operação curta. Realizamos já 9% de lucro na nossa primeira parte do trade, aqui nesta zona. Realizamos aqui 9% e mantemos outros 2/3 da posição. Temos os nossos stops. Qual é a novidade aqui nesse trade? A novidade neste trade é que temos os stops ajustados agora aqui nesta zona, dos 122 dólares. Por quê? Caso o preço volte aqui para cima, realizaremos o lucro das outras duas partes da nossa posição nesta zona e garantimos aqui um take profit de 5,36. Se você me acompanha já há algum tempo, você já sabe, mas se é a primeira vez que você assiste os meus vídeos, a minha estratégia operativa funciona da seguinte forma. Eu sempre pego o montante da minha posição, divido ela em 3 partes e entro em 3 partes no meu trade. Portanto, depois eu vou realizando em partes diferentes, em take profits, em locais diferentes, eu vou realizando os meus lucros. Aqui neste caso do café, como nós temos aqui um possível ombro, cabeça a ombro, que ainda não foi confirmado, só vai ser confirmado quando efetivamente houver a ruptura. Está aqui o nosso ombro, cabeça a ombro, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Portanto, a nossa linha de clavícula está aqui embaixo, só vai confirmar o ombro, cabeça a ombro quando houver esta ruptura. Portanto, nós realizamos uma parte da posição para ficarmos tranquilos e termos já um encaixe dos lucros. O que foi muito bom, os 9% que fizemos aqui na nossa primeira posição, foi muito bom, fizemos aqui um lucro excelente e temos outras duas partes que queremos levar até onde? Queremos trazer mais uma parte até aqui esta zona aproximadamente, em torno de 21% nessa posição, e depois queremos manter a outra posição caso a linha de clavícula se rompa, ou seja, caso haja ruptura desta linha, da linha de clavícula,
o que nos traria o preço aqui para baixo para a zona dos 57. Isso é um trade que leva bastante tempo, ou seja, eu também já falo disso e quem me conhece sabe, eu sou swing trader, ou seja, eu não faço trades de hoje para hoje. Às vezes até acontecem, mas os meus trades normalmente são trades que duram dias, semanas ou às vezes até meses. Eu sempre procuro entrar na tendência e me manter na tendência. Por isso, as minhas taxas de sucesso são maiores e os meus lucros são maiores. Por isso que você me vê sempre aqui a realizar posições com ganhos de 5%, com ganhos de 9%, com ganhos de 12%, 15%, 20%. Você sempre vê que eu consigo ter margens muito grandes nos meus trades. Por quê? Porque justamente eu trabalho em swing, então eu sempre busco, como se fala no Brasil, uma pernada. Eu sempre busco um espaço temporal maior e, consequentemente, uma lucratividade maior. Por isso que, como eu já referi aqui nesta zona, nós entramos aqui e conseguimos realizar aqui 9% na primeira parte da nossa posição. Então veja, 9% é muita coisa em um trade. Depois, queremos buscar aqui aproximadamente nesta zona. Vejam que aqui nós temos uma nova zona de suporte, que deverá acontecer mais ou menos nesta área. Portanto, teríamos aqui um take profit nesta área de 20%. É óbvio que nenhuma tendência face em linha reta, por isso é provável que os preços venham mais abaixo, depois voltem mais acima e depois voltem mais abaixo. Portanto, mantém-se o trade do café. O que eu quero falar com os senhores aqui? O petróleo. O petróleo, tivemos essa semana aqui um tweet do senhor Donald Trump, onde divulgou aqui antecipadamente a reunião da OPEP, o que fez com que o petróleo chegasse a mover-se 30% num único dia. Este gráfico é um gráfico diário, como os senhores podem ver. E a confirmação dessa reunião fez com que o petróleo subisse. Eu tenho falado do petróleo já há alguns dias, que ele tem se mantido por cima dos 20 dólares. E por isso tenho sempre mantido a minha análise, que era que, caso o petróleo mantivesse-se por cima, conseguisse manter-se por cima dos 20 dólares, a tendência seria que assistíssemos uma correção. Até onde? É possível que ele venha a esta zona aqui para fechar o gap. Vai depender da reunião na segunda-feira, do que vai acontecer. Portanto, não havendo acordo na diminuição da produção de petróleo, é provável que o petróleo volte a baixar. Por si só, apenas a reunião pode também não ser suficiente para aguentar os petróleos em alta, porque também depende da opinião da Rússia em relação a tudo isso e do que a Rússia pretende fazer em relação a tudo isso. Uma outra situação que quero falar convosco é em relação ao ouro. Temos aqui no ouro uma possível formação também de um ombro, cabeça, ombro invertido. Em princípio, não quero crer ou não quero considerar que já tenhamos formado aqui o segundo ombro. Poderá ser que isso já aconteceu. Eu gostaria, mas o que eu gostaria não interfere no mercado, e sim efetivamente o que o mercado sente ou o que o mercado pensa. Portanto, se este ombro, cabeça, ombro já estiver confirmado, estamos assistindo hoje, exatamente hoje, a ruptura da nossa linha de clavícula. Portanto, vamos observar o comportamento do ouro na segunda-feira. Caso os mercados acionários voltem a subir, é possível que o ouro volte a corrigir novamente para esta zona, caso tenhamos uma nova alta nos mercados acionistas. Caso os mercados continuem em queda, estaria, a partir desse momento, confirmado o ombro, cabeça, ombro,
o que levaria o ouro a um novo movimento altista, ou seja, minimamente até a zona dos 1.700, aproximadamente, dos $1.700, ou seja, esse topo, minimamente o primeiro take profit seria nesta zona. Portanto, estaríamos a falar aqui de um take profit de 5%. Poderá vir a ser uma operação interessante a depender do comportamento dos mercados na próxima semana. Vamos ter que assistir o movimento dos índices na próxima semana, mas é possível que possamos buscar aqui, nesta zona, uma possível retração. Aqui, aonde teríamos o pullback de volta nesta zona, na zona dos $1.600, aonde buscaríamos aqui uma posição compradora, com o objetivo de trazê-lo de volta aqui aos $1.700, ou seja, um take profit de 5%. Em princípio, acho que poderá vir a acontecer desta forma. Rapidamente quero falar convosco também sobre a platina. A platina encontra-se também numa zona de congestão. Vejam que tem mantido-se aqui em toda esta zona durante bastante tempo. É possível, em relação a toda a crise, o mercado de platina depende muito do setor automobilístico. Portanto, como não está conseguindo romper a zona dos 38,2 de Fibo, que é esta primeira linha vermelha assinalada de baixo para cima, é possível que assistamos aqui na platina uma nova correção. Ou seja, estaríamos a falar aqui de 21%. Como eu sempre digo, parece muito, parece uma grande pretensão, mas eu sou um swing trader e as minhas operações são operações de prazo maior. Portanto, é possível, e eu já demonstrei aos senhores aqui que é possível que façamos as operações desta forma e que elas sejam lucrativas a esse ponto. Portanto, um trade para assistir, buscando uma entrada curta na zona dos 38,2 de Fibo, ou seja, aproximadamente entre os 730 e os $750, aproximadamente nesta zona, uma zona para buscar uma operação curta. O que eu pretendo fazer na próxima semana é buscar uma posição curta na platina, onde teríamos um stop aqui por cima desta zona, ou seja, um stop na ordem de 6%, ou seja, estaríamos arriscando perder 6% para buscar uma rentabilidade de 24%. Ou seja, seriam 5 vezes para 1, ou seja, eu arrisco perder 1 para ganhar 5. Essa vai ser a nossa estratégia na platina para a próxima semana. Rapidamente, em relação aos índices, foi uma semana excelente para nós nos índices, tivemos aqui excelentes operações. Começamos pelo SP500. A nossa análise foi perfeita nesta semana, conseguimos aqui realmente uma boa entrada nos índices aqui. Recomendamos na quarta-feira, ou sugerimos, não vamos utilizar a palavra recomendamos. Aqui nós sugerimos que você tivesse encerrado o seu trade, que foi o que eu fiz. Na verdade, nós conseguimos buscar aqui 6% nos índices. Depois prevíamos que eles mantivessem-se em lateralidade nesta zona ou até que terminassem a semana em máximo. Na verdade, houve uma possível probabilidade, houve um impulso altista que não conseguiu manter-se, não conseguiu confirmar-se. Portanto, os preços hoje fecharam exatamente na zona dos 38,2 de Fibo.
O que temos aqui nos índices? Temos aqui uma probabilidade de que, como os preços conseguiram manter-se acima dos 38,2 de Fibo, é possível que nós possamos assistir na próxima semana um movimento novamente altista. Depois disso, o que temos aqui? Temos aqui novamente uma cunha ascendente, o que poderia fazer com que os preços novamente voltassem exatamente à zona dos 38,2 de Fibo de toda a última queda. Ou seja, vamos ter que assistir os acontecimentos do fim de semana para sabermos exatamente o que se vai passar, para depois podermos tomar alguma decisão em relação aos índices. No Dow Jones, tivemos exatamente o mesmo movimento. Peço desculpa aos senhores em razão de toda essa sinalética que encontra-se aqui, mas são as notificações da plataforma, são informações de fecho da semana, de fecho do dia, são sugestões de trades, são informações sobre tudo aquilo que aconteceu durante a semana e toda essa informação é passada em tempo real, portanto, por isso que elas surgem de toda essa forma. Voltando, Dow Jones. Tivemos a mesma situação, onde pudemos aqui, também conseguimos um bom trade, ficamos aqui na ordem dos 6% também, manteve-se em lateralidade e, da mesma forma, poderá acontecer o que? Suportou-se na zona dos 38,2 de Fibo, o que teoricamente nos levaria novamente, minimamente a esta zona. Ou seja, podemos assistir a esse movimento na próxima semana. Nasdaq. O Nasdaq apresentou exatamente o mesmo comportamento, também foi uma operação muito bem sucedida no Nasdaq esta semana, onde entramos aqui nesta zona, realizamos o nosso take profit aqui, o preço manteve-se lateralizado, mas também, igualmente, manteve-se por cima, vamos tirar daqui essa análise, manteve-se por cima da zona dos 38,2 de Fibo, ou seja, fizemos o fechamento lá por cima, o que nos indicaria tecnicamente que os preços poderão voltar novamente para esta zona possivelmente. Tínhamos aqui até assinalado como uma possível formação gráfica nesta zona de um ombro, cabeça, ombro, o que nos traria o preço novamente para baixo. Portanto, como eu já referi, vamos ter que assistir os acontecimentos do fim de semana. Vai depender da evolução do coronavírus, das medidas que os governos vão tomar no fim de semana, de tudo aquilo que poderá surgir como notícias e eventos econômicos ou sociais que poderão influenciar. Em relação ao mercado europeu, começamos pelo DAX. Manteve-se na zona também dos 38,2 de Fibo. Foi um trade que não conseguimos aproveitar esta semana. Não conseguimos efetivamente uma entrada no DAX. Mas manteve-se acima da zona dos 38,2 de Fibo. Portanto, a análise repete-se. Uma formação gráfica de uma possível bandeira aqui no DAX ou até de uma cunha, o que traria o preço na zona dos 50% ou poderia até trazer o preço então mais abaixo na zona dos 8.900 pontos na formação de uma bandeira. Para já não existem divergências, não existe nada que nos subsidie aqui a probabilidade de que nós pudéssemos prever com mais precisão o que pode se passar aqui. Portanto, vamos ter que assistir à abertura dos mercados na segunda-feira para vermos efetivamente o que se passou no fim de semana e o que poderá vir a acontecer. Da mesma forma está o CAC, o índice francês,
permanece também na zona dos 38,2, o FIBO não está aqui, mas podemos colocá-lo rapidamente. Está aqui, ou melhor, o CAC na verdade está na zona dos 50%, uma zona de suporte que poderá efetivamente rebotar a partir daqui, fazer uma nova perna, um novo impulso altista, ou poderá vir um bocado mais abaixo. Tudo vai depender dos acontecimentos do coronavírus no fim de semana. Espanha permanece em lateralidade, nada a acrescentar. Itália permanece também, foi o índice que menos se mexeu durante a semana, permanece em lateralidade. Reino Unido permanece também em lateralidade, sendo que também identificamos aqui no Reino Unido uma possível bandeira. Ou seja, é possível que também o índice volte para esta zona, que é a zona dos 38,2 de FIBO. Poderá acontecer. Também vai depender dos acontecimentos do fim de semana. Eu acredito que a maior probabilidade é que assistamos um novo impulso até a zona dos 38,2, uma zona que eu não acredito que vai ser rompida com facilidade. Eu creio que teremos ainda maiores quedas nos índices, ainda vamos assistir a mais correções. Mas para já, o mercado está indeciso, sem saber exatamente o que fazer. Estão todos à espera de mais notícias, de mais subsídios e eu diria na confiança de que as coisas melhorem, de que surjam situações que possam amenizar. Afinal de contas, vimos num longo período de um bull market, um maior bull market da história, onde o investidor nesse momento ainda não está, principalmente o pequeno investidor, não está acreditando que tudo isso seja suficiente para derrubar os mercados. Portanto, vamos ver os acontecimentos no fim de semana e na segunda-feira, estamos aqui novamente para assistir ao comportamento dos mercados e passar para os senhores possíveis oportunidades que poderemos ter durante a semana. Como eu sempre digo, no mercado não existem certezas, existem probabilidades e nós estamos aqui para ajudá-los a encontrar as melhores oportunidades com as maiores probabilidades. Você sabe que os seus investimentos crescem à medida que você cresce. Portanto, um bom fim de semana.